dia, o meu nome é António Carneiro, eu sou internista e intensivista, atualmente a trabalhar no Hospital da Luz Rábida e o responsável pelo Núcleo de Estudos de Bioética da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. É nesse contexto que nós aqui estamos, numa parceria do Núcleo de Estudos de Bioética com a Comissão de Ética do Hospital da Luz Rábida e a Comissão de Ética da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, coincidindo também com uma das fases da pós-graduação da Escola Superior de Saúde de Santa Maria. Deixem-me começar-vos por agradecer. Eu convencer as coisas a passarem. Ok? Deixem-me começar-vos por agradecer à Escola Superior de Santa Maria, Saúde de Santa Maria, na pessoa do seu presidente, o professor José Manuel Silva, e na pessoa da irmã Ana Paula, que é vice-presidente do Conselho de Direção e representa a entidade instituidora, portanto, a Congregação das Irmãs Franciscanas e Missionárias Nossa Senhora. Como vos dizia, este é um seminário integrado na pós-graduação de cuidados paliativos, nesta altura no módulo da espiritualidade em cuidados paliativos, cuja regente é a professora Sara Pinto. Para além desta circunstância, como já vos assinalei, a Comissão de Ética do Hospital da Luz Rábida, que é presidida pelo Dr. Alfredo Martins, que vai estar comigo neste debate daqui a bocadinho, e pela enfermeira, que também é integrada pela enfermeira Catarina Simões, são parte dos responsáveis pela iniciativa, da mesma forma que a Comissão de Ética da Escola Superior de Saúde de Santa Maria, que está aqui representada pelo Padre Antonino de Sousa e pela professora Catarina Simões. O apoio para esta iniciativa é da Angelini, a quem nós muito agradecemos. Não é a primeira vez e é uma dos apoios fundamentais para nós podermos ter estas iniciativas. Obrigado a Angelini, nas pessoas da Sofia Cardoso e do Ricardo Coimbra, que estiveram sempre ao nosso lado neste assunto. Nós vamos dividir este tópico em discussão hoje em 3 mesas, como já viram no programa. Esta primeira mesa, estarei eu e o Dr. Alfredo Martins num debate onde vamos tentar clarificar termos e conceitos e procurar enquadrar o assunto que estamos a discutir. E o assunto que estamos a discutir, na terminologia que vamos usar para este debate, é a morte provocada a pedido do próprio. Vamos intencionalmente usar este termo para distinguir de tudo o que não é a pedido do próprio e que não é morte provocada. Vamos tentar contextualizá-la, assumindo que a questão central do que está em discussão é como é que nós discutimos o sofrimento e a esperança. Vamos discutir isso numa mesa redonda, que se seguirá a esta e que terá início às 11 horas. E ao fim da tarde, vamos ter o prazer de ter a professora Itzacho, não sei se pronunciei corretamente o Itzacho, discutindo connosco a experiência espanhola. O que está proposto na lei portuguesa é muito próximo do que se passa com a lei espanhola. Nós não temos nenhuma experiência sobre este assunto. O melhor que temos a fazer é aprender com a experiência de quem já tem mais de um ano de trabalho neste domínio. E, portanto, agradecermos aos dois, ao professor Júlio Gomes e à professora Itzacho, o facto de estarem aqui connosco, porque vão seguramente ser uma ajuda muitíssimo importante para o nível de diferenciação que temos. Deixem-me começar por distinguir o que é o quê. Vamos começar com esta discussão, que é absolutamente essencial. E vamos começar por discutir o conceito de fim de vida. Nós vamos utilizar nesta discussão o conceito do Gold Standard Framework, que assume no essencial que fim de vida é o conceito que é frequentemente confundido com situação de últimas horas ou dias de vida. E é muito frequente que esta confusão aconteça. Vamos clarificar bem que quando nós estamos a falar de fim de vida, neste entendimento, estamos a referir-nos a uma situação que se inicia quando é perceptível que o doente pode morrer num período estimado de 6 a 12 meses, portanto não é últimas horas ou dias de vida, é muito antes, quando se estima que o doente pode morrer, ainda que o processo possa prolongar. É variável de situação para situação. Reconhece-se, de uma forma mais precisa, mais objetiva, quando há progressão da doença de base, com redução da resposta aos tratamentos e aumento da fragilidade e dependência. Vamos enquadrar neste contexto, porque nós precisamos de pensar em tempo oportuno como queremos que a nossa vida decorra e quais são os nossos objetivos. O objetivo fundamental deste conceito é nós sermos capazes de identificar as necessidades, não é calendarizar as ocorrências,
é identificar as necessidades, são os desejos e os valores da pessoa com quem estamos a planear os tempos que seguem. O objetivo, o foco, está na antecipação das necessidades do doente e para que sejam possível prestar os cuidados certos, na hora certa, cuidados proativos, alinhados e de preferência, e de acordo com as preferências da pessoa. Este é o objetivo. Portanto, para que este percurso possa acontecer em tempo oportuno, eu preciso de reconhecer em tempo oportuno ou que tenho uma doença que está em fase evolutiva e eventualmente não tem cura, ou que estou numa situação em que estou já em fase de deterioração. Nós sobre isso temos uma tese que é uma tese muito pragmática e que no essencial é esta a ideia, a sugestão da imagem que o Gold Standard Framework propõe. Usemos a estratégia do dia de chuva. Vamos esperar que as coisas corram por melhor, mas vamos preparar para o pior. Se eventualmente as coisas não correrem exatamente por melhor, nós estamos preparados. E é muito interessante trazermos esta reflexão da Brenda Nevitch e da Deborah Meyer, duas enfermeiras de oncologia que no fim da sua carreira profissional fizeram uma reflexão, esta reflexão, na qual faziam este statement inicial, princípio inicial. A morte não é uma opção, mas a forma como se morre, essa é uma opção. E é essa a questão que nós precisamos de discutir. Que condições é que eu tenho quando estou frágil, quando a minha vida precisa de ajuda, quando eu preciso de cuidados integrados e ainda por cima posso eventualmente estar próximo da morte. Optar a tempo e com conhecimento de causa é a chave do processo. É aqui que nós precisamos centrar o mais importante do que vamos decidir. E no nosso entendimento, já tivemos a oportunidade de publicar isto mais de uma vez, é preciso percebermos que há um momento em que tem todo o sentido, para não dizer é obrigatório, que nós sejamos capazes de organizar um plano adaptado àquela pessoa, integrado em função das suas necessidades, como base e objetivo para termos uma relação clínica frutuosa, construtiva e adaptada à circunstância da pessoa que está em sofrimento. Portanto, o conceito, que do nosso ponto de vista é fundamental, é quando eu tenho uma doença incurável ou quando tenho uma evolução no sentido de ser mais frágil e mais dependente, é imprescindível que eu seja capaz de, com o meu médico assistente ou os meus médicos assistentes, construir um plano individual integrado de trabalho. Vamos voltar a esta discussão repetidamente. E quando estamos a falar deste conceito, o que estamos a dizer é que queremos convergir entre os objetivos de cuidar e a melhor forma de os operacionalizar. Levar à prática é assim um exercício que exige empenho, antecipação e, fundamentalmente, compreensão de quais são os objetivos e os valores da pessoa a quem se destina este plano. E, naturalmente, que esta operacionalização tem um espaço e um tempo, com os interlocutores que forem necessários àquela pessoa e àquela circunstância. O mesmo plano, no essencial, é uma reconciliação dos múltiplos planos criados para responder a múltiplas necessidades. Sim, há sempre uma pleiada de diferentes situações que precisam de ser concertadas e integradas. E é preciso que elas sejam específicas e no momento adequado. A tal antecipação na estratégia do dia de chuva. Eu espero que as coisas corram por melhor, mas preciso de estar preparado para uma eventualidade ou para a circunstância dela não correr pelo melhor. Os valores em presença, e deixem-me centrar-vos, insistir nesta perspectiva, os valores em presença têm a ver com a relação clínica em que a pessoa pede ajuda e a pessoa tem a responsabilidade de corresponder a esse pedido. O valor relacional da solicitação, pedir ajuda. Se eu peço ajuda, estou à partida numa condição vulnerável. Isso significa que a pessoa procura a ajuda do outro, a quem expõe o seu percurso vital. Todo o pedido de ajuda é um exercício de exposição e humildade, e a palavra-chave é vulnerabilidade. A pessoa que pede ajuda está em condição vulnerável. A este pedido, neste contexto, nós precisamos de corresponder com responsabilidade. E este valor relacional da solicitude é a disponibilidade dos profissionais de saúde de corresponderem com responsabilidade. Vulnerabilidade e responsabilidade são a interação que, do nosso ponto de vista, são a chave da relação clínica nesta circunstância e em todas as outras.
O terceiro valor determinante é o valor relacional da empatia, pois é importante a importância de eu me colocar no lugar do outro, na intenção de sentir com o outro, mas não por ele. São os três valores fundamentais na construção deste plano individual. Depois, importa-nos ficar com a noção de que é importante antecipar, é importante prever a evolução, mas não temos a certeza do que vai acontecer. E se a situação mudar, então temos de ter consciência que precisamos ser flexíveis, precisamos de reavaliar regularmente a eficácia e a efetividade e temos de ter consciência que eles têm que se ajustar à mudança do estado do doente e dos cuidadores, onde a família está naturalmente incluída. Portanto, este conceito dinâmico é essencial para o conceito de plano individual, para aquela pessoa e sua circunstância, integrado, porque tem recursos vários, e incluímos os cuidados no seu todo. Neste entendimento, o plano individual integrado de cuidados é um obstáculo à obstinação terapêutica, porque já tivemos tempo de discutir o que tem sentido, o que não tem sentido, o que é adequado e o que não é adequado. É por isso que assim é, e é um instrumento essencial para otimizar os cuidados centrados no doente, triangulando no valor entre a solicitação, a solicitude e a empatia. É dinâmico, é contínuo, é suscetível e deve antecipar a sua evolução, mas precisa de se confrontar com aquilo que é a realidade e o que de facto efetivamente aconteceu. Imaginem uma situação como esta. O que nós precisamos no essencial ter presente é que sim, é verdade que em todas as situações nós precisamos de aliviar os sintomas e investir na comunicação, é claro que sim, são princípios básicos da relação, mas temos que ter a família e a equipa mais restrita com âmbito hospitalar ou mais alargada em âmbito ambulatório, com o apoio e suporte da evolução desta situação. Como imaginam, quando este doente tiver alta, aquilo que se vai passar no ambulatório vai ser muito diferente daquilo que se passa aqui. E, fundamentalmente, sermos capazes de gerir as expectativas. Há sempre uma dissociação entre a expectativa que o doente tem e a expectativa que os profissionais têm. A capacidade de nós, em tempo oportuno, termos consciência desta diferença, deste espaço entre a expectativa que uns têm e os outros, é muito importante e vai variando ao longo do tempo. Quando conseguimos construir isto por inteiro, temos um plano individual integrado de cuidados adaptado a esta situação. Reconhecem isto com certeza. Estes são os princípios básicos de cuidar da pessoa em sofrimento. Como sugerem o Clinical Practice Guidelines for Quality of Palliative Care, que é esta edição de 2019, estes cuidados que eu acabei de referir são apropriados em qualquer estágio da doença grave. E vamos admitir, se eu tenho uma doença se eu estou em situação de fim de vida, a minha doença é grave. São suscetíveis, devem ser baseados nas necessidades e não no prognóstico, como ainda há bocadinho nós assentámos. Devem ser proporcionados em todos os contextos e por várias organizações. Por definição, é multifacetado, é poliédrico e então, em contexto ambulatório, mais necessidade é ter vários intervenientes e integrá-los no projeto que efetivamente tem a ver com o doente. Têm que ser focados no que é mais importante para a pessoa, para a família e para os cuidadores. Portanto, tem que ser adaptado e individual às circunstâncias desta pessoa. Tem que ser interdisciplinar para que o cuidado possa ser um cuidado global. Estes são os princípios que nós bem conhecemos, são os princípios dos cuidados paliativos, que devem ser conscientes, devem estar na prática, devem ser incluídos enquanto princípios na prática de todos os procedimentos ou atos paliativos e, quando necessário, referenciados para os especialistas em cuidados paliativos em tempo oportuno. Este conceito é fundamental porque todos nós deveremos ter formação nesta capacidade de reconhecer o sofrimento, reconhecer a vulnerabilidade e ter consciência de que somos capazes de antecipar uma evolução de acordo com os objetivos. Como cuidamos? Nós, na evolução destas discussões e nos últimos anos, temos tido várias interações para tentando aprofundar as reflexões sobre esta dimensão do cuidar. E uma daquelas que tivemos foi um consenso entre a Sociedade Espanhola de Medicina Interna e a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Nós aqui interviemos muito na leitura, este consenso foi muito feito em torno da postura dentro do hospital e incluiu situações de fim de vida e situações de morte iminente, as duas coisas presentes. Nós usamos, neste consenso foram estabelecidas 37 questões em 7 capítulos. Os capítulos tinham a ver com a identificação do doente, com os valores
a informação que o doente e a família tinham, as necessidades do doente, a forma como era acompanhado, o conceito de sedação paliativa e os cuidados pós-morte. Nós destas selecionamos 25 questões destes capítulos. E o que nós perguntamos, e o que vos trouxe, nós estudamos isto em internos de formação, na Escola de Formação de Medicina Interna, em internos da Escola Europeia, a formadores e aos internistas em geral. Eu trouxe-vos aqui a opinião dos internos de Medicina Interna na Escola de Verão de Medicina Interna. E vejam que, das afirmações que nós vamos fazer, a quantidade de não conformidades, o não ou raramente, em algumas situações são extraordinariamente importantes e são a maioria dos internos diziam que não havia conformidade. Quais eram os tópicos? A pergunta é, há um modelo de informação que inclui tempo apropriado para a comunicação com a família? E a resposta no essencial é não. Não temos tempo de formação. A percepção que estes internos tinham. Há linhas de orientação clínica atualizadas para tratamento paliativo nos últimos dias de vida? E a resposta é não. Estes respondentes não tinham estas linhas. O terceiro domínio em que havia uma enorme não conformidade, os doentes em condição de últimos dias de vida é acompanhado em quarto individual e nestes internos a resposta é não também. Portanto, há de facto aqui uma margem de progressão em relação aos cuidados que temos com estes doentes. Quando a questão era, consultam-se os registros de vontade e as diretivas antecipadas nos doentes com doença avançada, apenas a falar em doença avançada, e reparem que os que de todo não consultam, ou os que só às vezes consultam, portanto, raramente consultam, são muitos, são um valor muito significativo. O outro grupo importante e consultam-se os registros de vontade dos doentes em situação de últimos dias de vida, e vejam, mais de 50% não consultam ou raramente consultam. E a terceira questão, que aqui vale a pena salientar, documentam-se nos registros clínicos do doente hospitalizado com doença avançada, o que ele e os seus familiares sabem da doença, quais os valores e preferências e a vontade do doente, e a resposta é quase 50% ou não fazem ou raramente o fazem. Há aqui um vazio muito grande na prática destes respondentes para perceber o que é importante para o doente. E reparem que nós estamos a lidar em condição de hospitalização. Não é aceitável que estas questões tenham tantas não conformidades. Nós temos uma margem de progressão importante. E há uma circunstância em que nós nos aproximamos da hora da morte, que nós chamamos a morte iminente, portanto, são as últimas horas ou dias de vida, para a qual nós devemos desenvolver as recomendações do International Collaborative for the Best Care, que é uma organização que depois sucedeu ao protocolo de Liverpool e cuja visão, no essencial, é o mundo onde todas as pessoas vivenciam uma boa morte, apoiada pelo melhor cuidado personalizado como parte integrante da sua vida individual. Para levar isto à prática, o International Collaborative propõe este modelo 10-40, com 10 princípios, como estes que vocês aqui veem, e 40 procedimentos para serem verificados na prática e constituem também recomendações. Neste sentido, o que nós desenvolvemos e está em curso neste momento é o projeto Morte Iminente em Medicina Interna, no qual ainda estamos em curso, a identificação da tipologia de cuidado do doente em morte iminente através de um One Day Survey. Desenvolvemos uma validação nacional do modelo de boas práticas já acontecido em Ronda Delphi e identificamos as necessidades formativas por intermédio de um focus group. Esta iniciativa no âmbito da medicina interna conta com o Núcleo de Estudos em Cuidados Paliativos, o Núcleo de Estudos de Medicina Interna e a parceria, a referência é as recomendações do International Collaborative e temos uma parceria direta com a Católica para desenvolver este processo. É importante, portanto, ficar com a noção de que fim de vida é uma coisa, um plano individual integrado de cuidados é essencial para nós acompanharmos o doente de acordo com os seus desejos, morte iminente é outro assunto completamente diferente, mas aquilo que a nossa legislação introduz é um termo ainda diferente de todos estes. Deixem começar por dizer o que é que se entende por morte assistida, ainda clarificando os termos e conceitos. O termo, em português, significa colocar-se junto de estar presente e tem como significado essencial de estar presente, ser testemunha, ser espectador ou presenciar. Morte assistida também é auxiliar, acompanhar, ajudando e socorrendo. E, portanto, a morte assistida, atendida nestes termos, é desejável para toda a gente. É bom que toda a gente tenha uma morte assistida e que ela esteja de acordo com aquilo que ele acha
são os seus valores, os seus desejos, os seus objetivos. Designar morte medicamente assistida uma coisa que é totalmente diferente disso, que é morte provocada a pedido do próprio, é um erro de comunicação e que não tem sentido. Nós não devíamos utilizar termos equívocos como estes para significar coisas que são coisas bem definidas e que são sensíveis para o sentimento das pessoas e as convicções das pessoas. E não tem sentido porque não são sinónimos. Usar termos que não são sinónimos significa que estamos a deturpar o significado. E depois, todas as boas mortes deviam ser acompanhadas e assistidas. Portanto, o que nós estamos a discutir é um assunto completamente diferente. É que isto é importante? É importante porque na nossa legislação, no projeto, no terceiro, o que vem lá escrito para designar morte provocada a pedido do próprio é morte medicamente assistida. Este termo é equívoco. É um termo equívoco. O que é que quer dizer a expressão morte medicamente assistida? Ter uma morte acompanhada e assistida é uma recomendação universal e almejada por todas as pessoas. Em alguns casos, justifica-se que tenha assistência médica, mas morte medicamente assistida não é o mesmo que pedir morte a pedido do próprio, aquilo de que nós vamos falar hoje. Se não é a pedido do próprio, não faz parte da nossa discussão. Se não é uma morte provocada entre ato e efeito, onde há um ato planeado e um efeito obtido, também não faz parte daquilo que estamos a discutir. Portanto, é importante que nós não confundamos as coisas. Para clarificar os termos, eu só vou usar o termo de morte provocada a pedido do próprio. Esta é inequívoca. Sabemos exatamente do que estamos a falar. Nós já comentamos isto também, publicamos isto, a propósito da primeira versão do diploma da Assembleia da República, onde não vinha o conceito de eutanásia e suicídio assistido. Esse conceito foi introduzido na última versão por exigência ou imposição do Presidente da República. E o que é que os portugueses querem no que se refere ao sítio onde morrem e à forma como morrem? O que nós sabemos dos dados que temos é que a maior parte dos portugueses querem morrer em casa. Isto vale em todos os sítios do país, exceto na Madeira, onde a maior parte quer morrer em casa ou numa unidade de cuidados paliativos, mas mais de 20% das pessoas querem morrer nos hospitais. E isto é verdade em todas as fases da vida, se bem que nos mais novos e nos mais velhos, a percentagem dos que querem morrer em casa é maior. Querem, mas não é isso que acontece na prática. O que acontece na prática é que estas barras vermelhas identificam aqueles que morrem nos hospitais e as barras azuis, os que morrem em casa. E vejam que também, ao longo da vida, nas diferentes idades, há menos gente a morrer nos hospitais, nos mais novos e nos mais velhos, mas nas idades intermédias, quase 70% das pessoas morrem nos hospitais. Querem morrer em casa, mas não morrem em casa. E se nós prestarmos atenção aos dados da Direção-Geral de Saúde, vamos ver que mais de 60% dos portugueses morrem nos hospitais. Se morrem nos hospitais, têm mortes que são medicamente assistidas. E eu não posso confundir estas 62% das pessoas, ou mais, que morrem nos hospitais e, portanto, têm morte medicamente assistida, com morte provocada a pedido do próprio. É por isso que nós estamos a insistir na clarificação nos termos e nos conceitos. O que é que vem no diploma da Assembleia da República? A morte medicamente assistida é uma morte que ocorre por decisão da própria pessoa. Morte que ocorre por decisão da própria pessoa. Portanto, a pedido do próprio, este é claro, é um conceito claro. E em exercício do seu direito fundamental à autodeterminação e livre desenvolvimento da personalidade quando praticada com a ajuda de profissionais de saúde. O conceito fundamental é este, é uma morte que ocorre por decisão da própria pessoa, para não confundir. E esta morte medicamente assistida não é punível, portanto, o que está em causa é a alteração do nosso Código Penal, se forem portugueses, adultos, portugueses ou legalmente residentes em Portugal, adultos que sejam capazes de decidir e, portanto, tenham uma vontade, sejam capazes de decidir, quer dizer, tenham autonomia para decidir, tenham uma vontade atual, reiterada e séria, em situação de grande sofrimento, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença incurável quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde. Vontade atual, reiterada e séria, portanto, a pedido do próprio, é o que isto quer dizer. E as circunstâncias em que a doença acontece. Está dividida em duas situações que a legislação considera diferentes.
o suicídio medicamente assistido e a eutanásia. Neste caso, o próprio auto-administra uma medicação letal, neste será um profissional que administra a situação letal. De novo, aqui é importante nós olharmos para as palavras para percebermos bem o significado que elas têm. E eu permito-me citar a Susana Magalhães, na sua tertúlia sobre dar voz às palavras, quando ela diz: há palavras que esvaziam a esperança. Há palavras que escondem a vulnerabilidade de quem sofre e de quem cuida. Há palavras que transfiguram a responsabilidade. Há palavras que cuidam e outras que eliminam a possibilidade de relação. É nesta dimensão do significado das palavras e da forma como as pessoas interpretam que nós estamos a acentuar a importância de clarificar os termos e os conceitos. É por esta razão, para eu saber bem do que estou a falar. E vejam o que diz a nossa imprensa. A nossa imprensa diz que, nós não conseguimos ler o que está escrito ali em cima, mas diz que temos neste momento uma investigação para saber o que é que os nazis provocaram a eutanásia às pessoas que abateram. Não é este o que nós queremos. Eutanásia em animais de laboratório, a morte provocada a pedido do próprio, não tem nada a ver com isto. O Expresso, recentemente, estás neste programa, estás nesta entrevista sobre o que se passa no matadouro, a noção de que o tiro final de abate dos touros no matadouro é uma eutanásia, a prática de eutanásia. Isto não tem nada a ver com a morte provocada a pedido do próprio. O cão, Toby, matou o dono e o destino dele é ser eutanasiado. Não foi eutanasiado porque o veterinário entendeu que não era momento de o abater. Mas isto não tem nada a ver com a morte provocada a pedido do dono. A morta do norueguesa foi eutanasiada porque gostava de pessoas, aproximou-se demasiado das pessoas e foi tornada um perigo que as pessoas se aproximavam dela. Este eutanasiar não tem nada a ver com a morte provocada a pedido das pessoas. Os cães e os gatos, em grande quantidade, ano passado terão havido 43 mil animais que foram entregues aos canis e aos gatis, 25 mil foram adotados e 2 mil foram eutanasiados. Aquilo de que estamos a falar não tem nada a ver com este conceito de eutanásia. O conceito de eutanásia é uma coisa... a maneira como este termo é usado aqui é totalmente diferente daquilo que nós estamos a dizer, morte provocada a pedido do próprio. Porquê é que isto é extremamente importante? Porque, por exemplo, em Espanha, o termo utilizado, como nós vamos ver dos nossos companheiros, é exatamente eutanásia. E em muitos países europeus também estamos a usar exatamente a palavra eutanásia. Portanto, nós precisamos de distinguir que palavras são estas e que significado é que elas têm, que elas são palavras que podem efetivamente criar equívocos e confusão, são palavras que podem transfigurar a responsabilidade e são palavras que podem eliminar a possibilidade de relação. Se eu tenho a noção que o abate de cães e gatos é a mesma coisa que vem escrito na lei para aquilo que são as minhas decisões no exercício da minha autonomia, é mais que natural que eu possa ficar confuso e desorientado. Mais do que isso, a nossa literatura publica várias coisas que adjetivam a eutanásia de passiva, ativa, voluntária, involuntária, cacotanásia, eutanásia, etc. Esses atributos, esses adjetivos todos, são situações que podem gerar muitos equívocos. E essa é a segunda razão pela qual nós propomos que não se use o termo eutanásia. Reparem que nesta publicação recente, o cerne da discussão está na importância da intenção de provocar a morte. Temos que querer provocar uma morte do doente para que a interrupção dos tratamentos seja considerada eutanásia passiva. Nós estamos a discutir aqui uma prática corrente nos hospitais, que é iniciar e suspender suporte artificial de vida. Isto é um assunto totalmente diferente da morte provocada a pedido do próprio. Portanto, é importante que nós nos centremos naquilo que de facto é importante. Este outro autor é um autor também atual e que também volta outra vez a pegar nas questões de eutanásia e eutanásia e chega mesmo a afirmar que, neste último caso, que é este caso das pessoas que estão sem suporte artificial de funções vitais, que estão suspensas, é mesmo a prática do comum nos hospitais fazer uma prática de eutanásia passiva. Atenção, que aquilo de que nós estamos a falar é um suporte artificial de funções vitais e não é uma morte provocada a pedido do próprio. São duas coisas totalmente distintas e que nós queremos clarificar. Diria, pois, que não iniciar ou suspender o suporte artificial de funções vitais não é morte provocada a pedido do próprio de que nós estamos a falar. O suporte artificial é corrente hoje. Nós conseguimos suportar funções artificiais em pessoas em risco de vida, mas precisamos ter a noção de que o que a lei nos diz é que estas intervenções, que muitas vezes são agressões à integridade física,
têm que estar de acordo com o estado do conhecimento, de mostrarem indicadas e forem levadas a cabo de acordo com a leges arti, por um médico ou por uma pessoa legalmente autorizada, com a intenção de prevenir, diagnosticar ou debelar doença, sofrimento, lesão corporal. Estas são as circunstâncias de ser praticada de acordo com o estado da arte, por quem está autorizado e com a intenção de aliviar o sofrimento, que legitimam estas intervenções, que incluem o suporte artificial de funções vitais e que são agressões à integridade física. Mas, se não é tudo isto que eu acabei de vos dizer, é do ponto de vista legal, do ponto de vista deontológico, do ponto de vista moral e do ponto de vista ético, absolutamente adequado e absolutamente razoável. Só que, se efetivamente estes procedimentos, sendo eles prescrições médicas, precisam de ser acompanhados, têm que ter uma indicação, é preciso que respondam àquilo que nós queríamos que efetivamente acontecesse, porque, de facto, se a intenção de prevenir, diagnosticar, minorar a doença ou o sofrimento deixar de se verificar, esses mesmos procedimentos que provocam sofrimento e que violam a integridade física deixam de estar despenalizados. Portanto, se o suporte artificial de vida não deve ser iniciado, ou, se foi iniciado, deve ser suspenso, quando já não tem intenção de prevenir, diagnosticar, debelar ou minorar a doença e sofrimento. Donde não iniciar suporte artificial de funções vitais ou suspender suporte artificial de funções vitais é uma prática corrente em todas as situações em que se faz este suporte artificial de funções vitais, quando ele deixa de ter sentido, deixa de ser adequado e se limita a prolongar o sofrimento. E isto não tem nada a ver com morte provocada a pedido do próprio. É uma coisa totalmente diferente. Quando a situação evolui a ponto de já não se esperarem benefícios, esses mesmos tratamentos podem passar a inadequados. E, nos termos da nossa lei, são criminalizáveis quando são excessivos. Os termos da lei, da nossa lei na Assembleia da República, para além daquele conceito de suicídio assistido e de eutanásia que eu já vos referi, trazem dois outros conceitos. O conceito de doença grave ou incurável, entendida como uma doença que ameaça a vida em fase progressiva, incurável e irreversível, e que origina um sofrimento de grande intensidade. São estes os termos do nosso projeto de lei. E um segundo, que é a lesão definitiva de gravidade extrema, definida como lesão grave, definitiva e amplamente incapacitante, que coloca a pessoa em situação de dependência de terceiros ou de apoio tecnológico para a realização das atividades elementares da vida diária, existindo certeza ou probabilidade muito elevada de tais limitações venham a persistir do tempo. Deixem-me insistir neste facto. Nenhuma destas situações é razão para uma morte a pedido, para morte provocada a pedido do próprio. Nenhuma é. Estas são situações correntes na nossa prática cotidiana. Já o sofrimento, esse é que é a variável que nos importa discutir e que nos importa perceber. Portanto, fiquemos primeiro com esta doença. Nenhuma doença grave incurável, nem nenhuma lesão definitiva de gravidade extrema são razões per si, pelo contrário, são situações correntes de todos os dias, com acompanhamento e enquadramento adequado, de preferência no contexto de um plano individual integrado de cuidados de acordo com as necessidades das pessoas, e nenhuma delas justifica morte provocada a pedido do próprio. Pelo contrário, justificam o máximo de concentração dos recursos que nós temos disponíveis. Mas a terceira variável que é introduzida na definição das condições para se poder pedir uma morte provocada a pedido do próprio é um sofrimento tido por intolerável, avaliação que só pode ser feita pela própria pessoa. Portanto, no fundo, ficamos com a noção de que este sofrimento de grande intensidade, nas suas múltiplas dimensões, decorrente de uma destas situações, com grande intensidade de persistência continuada e permanente, é considerado intolerável pela própria pessoa. Esta dimensão é que é a dimensão-chave, é a dimensão essencial do raciocínio que estamos a fazer. O facto de a doença ser grave ou ser incurável não é, por si só, razão para pedir uma morte provocada a pedido do próprio. E o facto da decisão ser definitiva ou de gravidade extrema também não é. Também não é. Eu percebo, e nós todos percebemos, que o legislador tivesse vontade, não sei se tem necessidade, mas tem vontade, de circunscrever os pedidos às pessoas que são portadores desta condição. E que, para além disso,
têm um sofrimento intolerável. É um artifício utilitário da legislação, mas não é uma razão per si. E deixem-me olhar para o sofrimento na leitura, na perspectiva dos cuidados paliativos para o futuro. Este artigo, que está ali mencionado, e que depois vocês podem ver nos diapositivos que nós vamos ver, avalia aquilo que era a quantidade de sofrimento medida pela necessidade de recurso a cuidados paliativos em 2016 e projeta para 2060. E vejam que a leitura que aqui se faz, quer nos países de baixo rendimento, quer nos países de alto rendimento, é de que o sofrimento vai aumentar. E o sofrimento relacionado fundamentalmente com as doenças graves. A metodologia usada foi pegar nas 20 doenças mais frequentes, olhar para a projeção que se espera que essas doenças venham a ter em 2060, 2016 para 2060, e sistematizar as necessidades em cuidados paliativos para estas situações. O resultado é o de que é provável que de 2016 para 2060, na infância nós tivemos uma redução, na infância, nos primeiros anos de vida, uma redução significativa até à adolescência. A adolescência é provável que também mantenhamos a situação sob controle, bem como somos adultos jovens, e se tomados todos os países de baixos recursos e elevados recursos, também nos adultos maduros. Mas depois da aposentação, na velhice, na altura da multimorbilidade, na altura em que estas patologias são mais frequentes, a expectativa é que o sofrimento venha a aumentar significativamente, quer em homens, quer em mulheres. Esta questão do sofrimento na sua múltipla dimensão é um assunto da nossa agenda, é um assunto prioritário e que tendencialmente vai aumentar. Qual é o papel dos profissionais de saúde? Nós sobre isto vamos só passar rapidamente, porque vamos aprender muito mais com o Júlio Gomes e a Itzacho, têm para nos dizer, porque nós não temos experiência e eles têm experiência. O que é que nós prevemos? Que haja um médico indicado pelo doente, que é o médico orientador, e que haja um médico especialista, que é um médico supostamente especialista na doença ou nas doenças que afetam este nosso doente. Quando nós perguntamos aos internistas qual era a sua postura para cumprirem uma destas funções, 52% dos respondentes disseram: não quero ter nada a ver com esse assunto. Não estou disponível, na fase atual da minha resposta, a ter o que quer que seja a ver com essa discussão da morte provocada a pedido próprio. E 48% mostraram-se disponíveis a cumprir uma ou mais funções. A distribuição etária é esta que vocês aqui veem, por género é esta que vocês aqui veem, e veem que esta distribuição, de alguma forma, correlaciona-se, em parte, com aquilo que se passa com a distribuição dos médicos em Portugal. Os que disseram que estão disponíveis para cumprir uma ou mais funções, 65% estão disponíveis para ser médicos orientadores, 70% estão disponíveis para fazer parte da Comissão de Verificação e Avaliação e 56% estão disponíveis para ser médicos especialistas, dos respondentes. Aqui em cima, nós temos aqui o topo do diapositivo cortado, mas temos aqui os que estão disponíveis para ser médicos orientadores e estão disponíveis para fazer parte da Comissão de Avaliação. Para mim foi um bocadinho surpreendente que os mais novos também se mostram disponíveis para ser parte da Comissão de Verificação e Avaliação, se calhar entusiastas, talvez não saibam bem o que é que a resposta significava. Mas médicos orientadores estão os diferentes grupos profissionais disponíveis para estarem presentes. Quando nós inquiríamos, vamos ter que conviver com a barra. Vamos ter que nos entender com a barra. Ok. O Vasco vai buscar a barra. Não dá. Ok. Então vamos, em benefício dos lá de casa, vamos deixar a barra no sítio. Ok? Pronto. Quando nós perguntamos às pessoas
Mas o que é que as pessoas acham? Neste exatamente não há experiência, não há formação, não há mais nada que não a discussão na Assembleia da República. O que é que vocês acham que seria importante quando leem este diploma e que fosse considerado no diploma das perspectivas futuras? Vejam, as pessoas que acham que era preciso mais condições de segurança para o doente, as pessoas que acham que eu queria ter um interlocutor disponível a toda a hora para me esclarecer as minhas dúvidas, e as pessoas que acham que o que eu preciso é de mais formação. O que é mais interessante aqui é que, inicialmente, os que diziam que não quero ter nada a ver com esse assunto, quando a questão se foi posta aqui, parte deles disseram, eu quero ter mais formação para perceber melhor o que se passa. E, portanto, estamos a falar deste mesmo universo. A abertura do procedimento clínico. A abertura do procedimento clínico tem como variável fundamental o médico é escolhido pelo doente, este médico orientador, e é preciso formalizar com pedido. E são precisos pelo menos 2 meses para o processamento das diferentes fases que estão previstas na legislação, sobre as quais eu não me vou debruçar. Vamos referenciar ao modelo espanhol, que é muito mais adequado, que tem a ver com uma experiência acontecida. E quando nesta função de médico orientador perguntamos e sentes-te confiante para esclarecer o doente sobre os tratamentos aplicáveis ou variáveis, ou viáveis e disponíveis, a maior parte das pessoas tem vários níveis de confiança, mas há um número de pessoas significativo que não se sentem tão confortável como isso. Quando perguntamos se esses tratamentos forem da área dos cuidados paliativos, continuamos a ter um número maioritário de pessoas que se têm por confiantes, mas o número de pessoas que não estão convenientemente confiantes neste domínio específico dos paliativos é significativo. Sobre o procedimento clínico, é sempre garantido, querendo, o acesso aos cuidados paliativos. E este projeto também, o doente tem acesso a uma consulta de psicologia. É uma das minhas estupefações em relação a este diploma. Se o raciocínio que fizemos até aqui, que é o raciocínio que o sofrimento é o elemento-chave para as decisões relacionadas com a morte provocada a pedido do próprio, eu não percebo porque é que a questão do acesso aos especialistas em sofrimento é uma opção ocasional e não é uma oportunidade, por definição, assegurada no projeto, como aqui se põe a questão da psicologia clínica. No meu entendimento, é mais importante que o acesso aos cuidados paliativos seja uma garantia, claro, que a pessoa pode rejeitar, se o entender, do que propriamente o acompanhamento em psicologia no fim de vida, nestes últimos 15 dias, sem desmerecer a importância que ele possa eventualmente ter. Quando nós perguntamos aos respondentes, considera o acesso aos cuidados paliativos em Portugal fácil? Não houve uma única pessoa que dissesse concordo inteiramente. A generalidade das pessoas disseram, foi a única pergunta onde não houve ninguém a responder a isto. A generalidade das pessoas dizem, não. Fácil? Não é. Quando nós perguntamos, e as pessoas que solicitam uma morte provocada a pedido do próprio, devem ter prioridade no acesso aos cuidados paliativos? A maior parte das pessoas acha que não. Esta chocou-me, porque eu acho claramente que sim. Prioridade, garantia. Prioridade, garantia. E depois, durante o desenvolvimento deste processo, vou chamar a atenção para o número de situações em que o processo para na nossa legislação. Se o parecer do médico orientador não for favorável à morte medicamente assistida, o processo para, tem que ser reiniciado. Quando nós perguntamos às pessoas o que é que eles achavam, se sentem confiantes para esclarecer o doente sobre a situação clínica que o afeta, a maior parte das pessoas, sim, sentem-se confiantes para o esclarecer. Também não vemos o que é que está lá em cima, mas a pergunta era, sente-se confiante para propor os tratamentos que são aplicáveis, viáveis e disponíveis? A maior parte das pessoas diz que sim. Já nem todos estarão, eventualmente, confiantes nesta matéria. Sinto-me confiante para esclarecer doentes sobre o respectivo prognóstico? A maior parte sente que sim. Estas são parte das funções dos médicos orientadores. Se o parecer do médico especialista, quando necessário, pedido a parecer do médico especialista, não for favorável à morte medicamente assistida do doente, o procedimento em curso é cancelado e dado por encerrado. Segundo stop na evolução deste processo. Caso o doente padeça de mais de uma lesão definitiva, gravidade extrema ou doença grave e incurável, o médico orientador decide qual a especialidade médica a consultar. É difícil de compreender isto. Quando a pessoa tem só uma doença dominante, percebe-se, mas quando há mais do que uma doença dominante, por definição,
poderá haver mais do que um parecer para isto ficar bem clarificado. E a pergunta é, sente-se confiante para avaliar a capacidade de decisão do doente? A maior parte das pessoas acham que sim, mas há um número significativo de pessoas que precisam de ajuda. E eu sinto-me confiante para identificar as causas remediáveis do sofrimento. A maior parte das pessoas diz que sim, bem como tratar as causas do sofrimento. Eu não tenho a certeza de que estas pessoas, quando responderam a isto, viram o sofrimento na sua multidimensionalidade. A nossa próxima mesa vai nos ajudar a perceber bem isto. É obrigatório, diz a nossa legislação, o parecer de um especialista, com a intenção de avaliar, de um especialista em psiquiatria, com avaliar a capacidade para tomar uma decisão de forma autónoma, e sempre que há dúvidas sobre a capacidade da pessoa solicitar e sempre que há uma perturbação psíquica. Se o parecer do médico especialista em psiquiatria confirmar qualquer uma destas situações, o processo para. Terceira paragem. Se, entretanto, tudo isto é controlado por uma comissão de verificação e avaliação. Se o processo, quando avaliado pela comissão de verificação e avaliação, que entender que tem um parecer desfavorável porque alguma coisa não é conforme, quarto stop no processo de morte medicamente assistida, morte provocada a pedido do próprio. O médico orientador, a concretização da decisão do doente, o médico orientador, de acordo com a eventualidade do doente, e este aspecto é muito importante, é de acordo com a vontade do doente, combina o dia, a hora, o local, o método a utilizar para a prática da morte medicamente assistida. Portanto, o conceito diferença entre suicídio assistido e eutanásia, no sentido em que é provocado, a substância letal é administrada por um profissional de saúde ou pelo próprio, esvai-se nesta questão de princípio. A questão de princípio é que o próprio decide todas as variáveis nesta interpretação legal. E a decisão é da exclusiva responsabilidade do doente em relação a todas estas variáveis. Portanto, aquela separação entre suicídio assistido e eutanásia deixa de ter grande sentido porque, no essencial, são meramente procedimentais. Os princípios são exatamente os mesmos, o modelo de decisão é exatamente o mesmo e os responsáveis pela decisão são exatamente os mesmos. Neste sentido, a diferença entre eutanásia e suicídio assistido não tem justificação porque o projeto de lei da Assembleia da República atribui ao requerente todas as opções. O princípio em discussão é saber se é legalizável que a pessoa maior informada, capaz de exercer a sua autonomia, possa requerer de forma reiterada ajuda para provocar a sua própria morte. A forma como a morte é provocada é uma decisão do próprio, nos termos da nossa lei. E, por isso, entendo-a como instrumental e não como questão de princípio. Portanto, no fundo, a mensagem repito aquilo que eu estava a dizer há bocado, o médico orientador informa e esclarece o doente sobre os métodos disponíveis para praticar a morte medicamente assistida, designadamente a autoadministração de fármacos letais pelo próprio doente ou a administração pelo médico ou profissional de saúde devidamente habilitado para o efeito, sob a supervisão médica, sendo a decisão da responsabilidade exclusiva. Portanto, todo este procedimento é de acordo com a vontade do doente. A escolha do local para a prática da morte medicamente assistida cabe ao doente. Este critério do legislador é a perspectiva, do meu ponto de vista, correta, pois considera que a consumação da morte como instrumental e determinada pela vontade expressa do requerente. A concretização da decisão é outra possibilidade de fazer o quinto stop do processo. Se o doente está inconsciente antes da data marcada, não é possível praticar a morte provocada a pedido do próprio. O médico orientador e outro profissional, quando a administração podem estar presentes outras pessoas, outros profissionais, conforme o que vem na lei. E depois, nesta altura, é preciso confirmar se o doente mantém vontade de requerer uma morte medicamente assistida na presença de uma ou mais testemunhas. Porque se no ato da consumação, da administração do fármaco letal, o doente não confirma expressamente a vontade de requerer a morte, nomeadamente se manifestar qualquer dúvida, o processo é cancelado. E é o sexto travão. A decisão do doente em qualquer fase do procedimento clínico da morte medicamente assistida é pessoal e indelegável. E há questões de natureza jurídica a justificar quando e como é que a pessoa pode pedir ajuda de outra pessoa. Mas nunca uma pessoa que tenha interesses naquilo que efetivamente vai ser o procedimento. O registro clínico inicia-se com o pedido da morte. Nenhum profissional de saúde pode ser obrigado a praticar
ou ajudar ao ato da morte medicamente assistida, assegurando-se o direito à objeção de consciência. Depois, há aqui uma contradição entre a recusa deve obrigar a especificar e a objeção de consciência pode ser verificada a todo o tempo e não carece de fundamentação. Há qualquer coisa aqui que não é completamente coincidente, mas o direito à objeção de consciência está consagrado. A gestão e a tutela jurídica é feita pelo Instituto de Gestão das Atividades em Saúde e os processos de instrução de qualquer eventual ilegalidade na fiscalização também. O tal Conselho, a tal Comissão de Verificação e Avaliação, é composta por um membro do Conselho Superior de Magistratura, um membro do Conselho Superior do Ministério Público, um membro designado pela Ordem dos Médicos e outro pela Ordem dos Enfermeiros e alguém do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Não podem integrar esta comissão os profissionais que tenham manifestado objeção de consciência. Para efeito de disposições finais e transitórias, para efeitos do contrato de seguro de vida, a morte medicamente assistida não é um fator de exclusão e, para os efeitos de definição de causa de morte da pessoa segura, devem constar na certidão de óbito a realização de procedimentos de morte medicamente assistida. Morreu por morte medicamente assistida, a tal morte provocada a pedido do próprio. Peço desculpa da extensão da intervenção, mas nós tivemos a intenção de nos centrarmos naquilo que estávamos a discutir e procuramos, de alguma forma, tornar claro aquilo que não estamos a discutir. O processo de morte provocada a pedido próprio é uma opção possível no contexto da autonomia da pessoa, mas que só tem sentido se o percurso até lá for percorrido de forma correta e capaz. Alfredo, vamos passar à fase seguinte? De apresentar. Bom dia. Já fui apresentado, obrigado pela apresentação, António. Sou Alfredo Martins, médico internista do Hospital da Rábida e presidente da Comissão de Ética para a Saúde do Hospital da Rábida. Obrigado, António, pela excelente apresentação, pela contextualização primeiro do assunto e depois também pela clara exposição sobre o projeto de lei. E no final ficamos com a sensação de que o que é importante aqui é, quando falamos do projeto de lei da morte provocada a pedido próprio, é que haja uma decisão do doente e a vontade expressa do doente é o primo movis para que o processo arranque e que depois se verifiquem as condições para que o processo possa prosseguir até ao final. Portanto, vontade do doente e as condições clínicas e depois legais para que se concretize a morte provocada a pedido próprio. Eu penso que é importante que nos centremos nestes dois pontos do assunto. Eu tenho a ideia de que a questão central é assumir que a pessoa que tem para si própria que o seu sofrimento é intolerável e, portanto, não está disponível para que esse percurso final de vida seja feito sobre com a obrigação de ter esse sofrimento intolerável, que o que no fundo a legislação prevê e o que outros países já aceitaram e escreveram no seu quadro jurídico, é que nessas circunstâncias possa haver a possibilidade de fazer eventualmente de provocar eventualmente a morte a pedido do próprio. Essa é a questão central. É no fundo o contexto da autonomia. A minha liberdade inclui o direito de eu poder decidir como quero viver esta fase da minha vida e até onde quero viver. Às vezes nós vemos inscrita nesta discussão a discussão de que a vida, do ponto de vista constitucional, está consagrada como inviolável. Mas a melhor afirmação sobre este contexto é o que vem na introdução da lei espanhola, que tem uma discussão muito interessante sobre este tópico. Certo que a vida é um valor maior, inscrito na Constituição, mas é um valor que se inscreve em paralelo com outros valores.
E o titular desse valor, que é o direito à vida, por definição, não tem que ser obrigado a viver um sofrimento intolerável. E, portanto, aceita-se, neste contexto e nesta leitura, que seja possível provocar a morte a pedido do próprio. A razão por que nós assertivamente insistimos no morte provocada a pedido do próprio é porque tudo o que não é a pedido do próprio não faz parte desta conversa. E tudo o que não é morte provocada, causa e efeito, não faz parte desta conversa. Portanto, há uma enorme contaminação sobre coisas alternativas que confundem muito aquilo que se está a discutir. E é por isso que é importante e oportuno nós discutirmos isto. A nossa primeira versão desta discussão estava muito mais próxima daquilo que eu estou a dizer agora do que esta versão atual. Estes termos novos introduzidos na nossa versão, eu percebo porque é que eles foram introduzidos. É para tornar razoavelmente equivalente o que nós dizemos com o que se diz noutro sítio. Mas eu também acho que nos outros sítios não é a eutanásia que nós devemos dizer, devemos ser morte provocada a pedido do próprio. A eutanásia, efetivamente, é boa morte, e boa morte é uma coisa que a gente deseja para toda a gente. Agora, precisamos é de sanear as coisas, como o suporte avançado de vida, como os abates dos animais, que precisam de sair daqui em definitivo. A terceira mensagem que me parece absolutamente essencial é que não se chega a uma situação destas em abstrato. Chega-se a uma situação destas em concreto. Portanto, eu fui capaz de compreender que a minha doença é uma doença incurável. Eu fui capaz de compreender que o que é expectável que seja a evolução da minha vida é aquela que eu discuti com o meu médico ou com os outros médicos que eventualmente estiver envolvido ou com os outros profissionais, e as limitações que a minha doença provoca, eu já as percebi. A maior parte das pessoas que nós conhecemos até hoje em Portugal conviveram com esta realidade e a maior parte das pessoas aceitam que este é um percurso adequado e possível. O que se abre agora como hipótese, e que já aconteceu noutros países, e por isso a experiência espanhola vai ser importante para nós, é sabermos até que ponto é que é suscetível de ser tornado legal a possibilidade de quem entender que este sofrimento é intolerável poder requerer um procedimento que é a morte provocada a pedido do próprio. A minha grande dúvida nestas questões é se nós temos o suficiente, se fizermos o suficiente, se temos as condições suficientes para ficarmos convencidos que o sofrimento é verdadeiramente intolerável. E para isto precisamos de peritos na discussão do sofrimento nas suas múltiplas dimensões. Esta exigência e esta necessidade não põe em causa de maneira nenhuma a oportunidade de uma lei como esta, digo eu. Antes dos peritos, e nós vimos nos inquéritos, nos resultados dos inquéritos que mostraste, que existem algumas dúvidas, quer pelas respostas dos colegas, quer pela interpretação que fazemos das respostas que apareceram. Considero que os médicos que têm a sua atenção muito virada para doenças, tenham mais atenção ao sofrimento, aos sintomas. O problema, o sofrimento, eu quase diria que na lista de problemas que nós elaboramos quando estamos a seguir um doente, na consulta ou no internamento, vamos ter que provavelmente lá abrir também o problema ou o sofrimento ou o sintoma que condiciona o sofrimento naquele doente. É preciso que o médico identifique o sofrimento para pedir ajuda aos peritos também. Eu penso que os médicos vão ter que dar mais atenção ao sintoma, ao que pode constituir sofrimento para o doente, claro, para além da doença. Eu tenho a certeza que nós podemos melhorar. Não é? Aliás, quando nós utilizamos aquele consenso, o consenso entre a Sociedade Espanhola e a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna sobre fim de vida e morte iminente, introduz uma série de recomendações sobre o que são boas práticas. E, portanto, o inquérito que nós fizemos, no fundo, era: e estas boas práticas recomendadas acontecem ou não? E vocês viram, só naqueles tópicos que eu vos mostrei, que eu também fiz de propósito. Portanto, nós temos dados
dos grupos internos da Escola de Verão de Medicina Interna, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, que foi este que eu vos mostrei. Temos dados dos formadores, depois temos dados dos internos da Escola Europeia de Inverno, que, portanto, tem gente da Europa toda, e temos dados dos internistas. Estes são aqueles que são mais chocantes, mas eu trouxe-os de propósito, porque estes nossos internos que estavam na Escola de Verão de Medicina Interna, quando foram inquiridos, portanto, isto foi a preparação da discussão do tema numa das escolas de verão, quando foram inquiridos, tinham a percepção, que é diferente da percepção dos formadores que responderam na mesma altura, tinham a percepção de que tinham todos aqueles vazios. E aquilo é uma prática que claramente se pode melhorar. O facto de uma pessoa dizer que quando o doente está em situação grave, ou está em situação de últimas horas ou dias de vida, em contexto de morte iminente, e não está registado o que é que ele pensa sobre a situação, se já foi discutida, qual é a forma como a família integra a situação, se tem desejo expresso, se tem diretivas antecipadas de vontade, se está registado no RENTEV, é uma falha. É uma falha. Portanto, são coisas que, obviamente, podem ser melhoradas. E a minha convicção, é por isso que nós andamos há tanto tempo debatendo isto em várias dimensões, é que quanto mais formos capazes de trazer este assunto para a agenda, mais oportunidades temos de melhorar. E, portanto, ficam aqui duas coisas fundamentais. Sim, a dimensão da comunicação, a dimensão daquilo que são as opções prévias da pessoa, a dimensão do plano individual integrado de cuidados, estas, por definição, devem ser coisas a integrar na nossa prática. Claro que eu sou internista e sou intensivista. Onde este investimento tem um grande sentido é no acompanhamento prolongado dos doentes. É muito mais importante investir junto dos internistas e, por definição, diria eu, dizer-se o contraditório sobre isso, se o doente que eu acompanho tem uma doença crónica incurável, tem uma doença incurável, por definição, se não tenho, preciso de ter um plano individual integrado de cuidados. No essencial é, deixa-me pensar a tempo oportuno, vamos pensar com tempo, e às vezes a gente consegue pensar em profundidade com o doente, outras vezes o doente não está disponível nessa fase para pensar em profundidade. Vamos pensar o que for possível pensar. E com as pessoas que forem significativas para ele. E nesse sentido, sim, eu estou convencido que nós temos uma grande margem de progressão. Faz-me pensar a forma como trabalhamos e parece que caminhamos cada vez mais para isso, demasiado individualmente, pouco em equipa. Temos pouco tempo para discutir os doentes e para analisar os doentes em conjunto. Eu, no meu consultório, sozinho, mais facilmente me esqueço desse pormenor. Se eu tenho um doente crónico, e estou-me a lembrar, por exemplo, do doente com DPOC, que não está controlado, está mal controlado, anda em torno dos fármacos que o poderão pôr mais bem controlado e se calhar já não tenho e não me lembro que existem alternativas. Se eu tivesse a discutir em equipe este doente, teria com certeza alguém ao lado que me diria, cuidado, nós temos outras formas de poder tratar os sintomas, de poder aliviar o sofrimento, ter o alerta. Nós trabalhamos demasiado em conjunto. Precisamos, e eu sinto isso às vezes, de nos organizar, de organizar os serviços, as instituições de forma diferente para que consigamos trabalhar mais em equipe. É uma dimensão incontornável da relação clínica. Catarina está a tomar conta do chat e tem duas perguntas. A Maria João, no chat, perguntava se o acesso a cuidados paliativos na lei não é obrigatório. Pois, ela faz a pergunta com incredulidade. E eu há bocado fiz o comentário com espanto. É difícil perceber que se nós aceitarmos que o sofrimento tido por intolerável não é, se nós percebermos, e a própria legislação, não se furta, mas não clarifica, que esse é o motivo determinante e o motivo mais importante, como é que a avaliação por peritos no sofrimento não está prevista. Mas o que eu vos mostrei é o que está na lei. Não disse que era perfeito. Pelo contrário, tem aquela introdução da psicologia, que é uma introdução desta última versão, que me parece uma coisa muito circunstancial. Dá a impressão que um lobby fez com que a psicologia se fizesse escrita na lei daquela maneira
e os cuidados paliativos não tivessem escritos, não é? Portanto, mas tudo o que sou capaz de dizer é o que está escrito na lei e de facto, eu estou tão estupefacto como a Maria João. Pois. Portanto, a pergunta é, a nossa lei estabelece que é preciso que haja uma doença incurável e é preciso que haja uma lesão definitiva. E depois também inclui uma terceira variável, que é o sofrimento intolerável. Pronto, o sofrimento é de tal forma importante que é a nossa próxima mesa. A nossa próxima mesa vai ser uma mesa de alívio do nosso sofrimento por não estarmos a ver o sofrimento convenientemente valorizado, porque vamos discutir isso em concreto. Sobre as doenças em si, bom, a minha perspectiva sobre isso é muito aquela que eu há bocadinho comentei. Não há nenhuma doença, qualquer que seja a doença, que per si, ou lesão definitiva, seja justificação para que se peça ou que se requeira uma morte provocada a pedido próprio. Nenhuma. Estamos fartos de ver pessoas que convivem e se fazem acompanhar durante todo o seu percurso de vida com as suas doenças incuráveis e com as suas lesões definitivas e às vezes altamente incapacitantes. Pense-se no Stephen Hawking, por exemplo. Não é? Portanto, a lesão definitiva incapacitante pode atingir dimensões onde todas as funções estão artificialmente suportadas, como Stephen Hawking. Não é a doença que justifica o que quer que seja. Agora, do ponto de vista do legislador, o legislador precisa de encontrar um qualquer constrangimento às condições que autorizam a que o pedido seja aceito. E eu entendo que a definição de doença incurável ou de lesão definitiva, a que acresce a condição de maior capaz de exercer autonomia, cidadão português ou legalmente em Portugal, sejam condições prévias para poder aceitar o pedido. Mas, de facto, tenho a impressão que a maior parte de nós, quando pensa sobre este assunto, discute a questão em termos de sofrimento intolerável. E a consciência do intolerável é completamente individual. Se para mim este sofrimento é parte da minha redenção, o intolerável é diferente do que para mim, em que este sofrimento não tem nenhuma justificação e, pelo contrário, eu já não estou disponível para o suportar. Portanto, a maneira como eu encaro o sofrimento é uma coisa muito variável, muito diferente, depende da cultura, depende da fé, depende da consciência, depende da forma como se alivia e depende da dimensão do sofrimento que estamos a falar. Não é dor, sofrimento, é muito mais do que a dor. Vamos discutir isso na próxima mesa. Mas a lei prevê a conjugação das duas condições. Portanto, terá que haver sofrimento para que haja, para que o processo Pois, prossiga. os termos da lei em si são mesmo lesão, doença incurável, com uma terminologia que não E sofrimento. Isso, pois, lesão incurável e lesão definitiva. E depois o sofrimento também como parte integrante. Como parte E o integrante. que eu estou a dizer é que estas três condições que vêm na lei são iniguais. Sim. Doença incurável é uma coisa, lesão definitiva é outra coisa e o sofrimento é outra coisa. Portanto, a circunstância de restringir, ou pronto, de o legislador procurar restringir as pessoas que estão em condições de requerer, é diferente de considerar que doença incurável é suficiente, não é suficiente, que lesão definitiva não é lesão definitiva, não é suficiente, nenhuma doença, nenhuma lesão, mas a história do sofrimento intolerável é que é o grande problema e a grande questão que vamos discutir na próxima mesa. Sim, Catarina. Certo. Portanto, a pergunta do Nuno era se devia ser obrigatório o acesso a cuidados paliativos. Pois, e eu tenho a ideia de que não é possível ser obrigatório ter acesso a cuidados paliativos. A questão que parece ser um bocadinho discrepante e dissonante é a circunstância de, se neste diploma a questão central é o sofrimento, e o sofrimento na sua dimensão de intolerabilidade, para aquela pessoa, o sofrimento é intolerável. É difícil nós excluirmos a oportunidade de proporcionar o confronto ou o acesso a peritos em sofrimento. Até porque, quando nós perguntamos o acesso a peritos em sofrimento é fácil, a esmagadora maioria das pessoas diz não é fácil. Portanto, do ponto de vista da lei, penso que não é excessivo, da mesma forma que a lei se permite introduzir a necessidade do acompanhamento por psicologia,
não é excessivo admitirmos que a oportunidade de o requerer, de quem requer uma morte provocada a pedido do próprio, ter um confronto, uma nova opinião, uma nova reavaliação das causas do seu sofrimento, nas suas múltiplas dimensões, justificava que também, além da psicologia, o acesso aos cuidados paliativos, fossem uma oportunidade, mas nunca obrigatório. Não há nenhuma das consultas que tenha que ser obrigatório, exceto a avaliação psiquiátrica, se for entendido que é necessário. Eu responderia a essa questão com outra provocação, mas já ao legislador. Eu penso que está implícito o receio que o legislador tem de não poder, de que não se possa satisfazer essa garantia. Portanto, não há capacidade, provavelmente, do país poder satisfazer para os seus cidadãos essa necessidade de garantir cuidados paliativos. Eu vou pedir ao Júlio Gomes e à Itzacho que nas próximas intervenções explorem esta questão, que eles vão explorar, de certeza, que é a dimensão da experiência que eles têm no País Basco e em Espanha. Nós temos mais 5 minutos, temos mais questões? Alfredo, vamos perguntar. Eu tinha também a questão relativamente ao sofrimento e quem avalia e como é avaliado o sofrimento, mas já fomos dizendo e vamos ter uma mesa a seguir para falar sobre isso. Penso que é tudo. Alguma questão aqui da assistência? Peço desculpa, alguma questão da assistência com que possamos enriquecer o debate? Pois, eu penso que o que a lei diz neste momento, este projeto, não é lei entre nós, não é lei ainda. Este projeto de lei o que diz é que é preciso a consulta dos especialistas na doença, será, a lei por acaso refere-se a uma só doença, mas a possibilidade das pessoas terem mais do que uma doença é igualmente importante. Portanto, os especialistas na doença, que é uma coisa fundamental. Portanto, o médico orientador deverá ter opinião bem fundamentada sobre que doença é esta e o que é que as pessoas, se ela é curável, se não é curável, se ela é definitiva ou não é definitiva. Portanto, ter as condicionantes, que são os pressupostos para cumprir condições para requerer a morte provocada a pedido do próprio. Diz isto. Mas mais do que isto, não se pode dizer. E diz também que, havendo dúvidas sobre a capacidade de decisão, que é imprescindível uma consulta psiquiátrica, mas não diz mais do que isto. O Antonino tinha uma pergunta a colocar? Não, peço desculpa. Diz isto. Não, ia encerrar. Pronto, portanto, penso que em relação a esta última pergunta que foi feita, por definição, o médico orientador tem como missão fundamental percorrer todos os passos que sejam os mais adequados para certificar que as condições pré-definidas estão cumpridas. Ele deve requerer o parecer complementar de especialistas sempre que tal for justificado, ou que haja dúvidas, portanto, que não fiquem dúvidas em nenhuma circunstância. Deve requerer um parecer autorizado para confirmar que tem capacidade de decisão e depois tudo isto é revisto pela Comissão de Verificação e Análise. Portanto, não há aqui nenhum ato pontual nem refletido. E como viram, a lei, nos termos em que está escrita, põe 7 travões, há 7 momentos e 7 circunstâncias em que o processo para e tem que ser reiniciado desde o princípio, incluindo o momento da consumação do ato que, se não ficar claro que a pessoa mantém a sua vontade informada, também bloqueia, voltando outra vez ao princípio. Considero que, de qualquer maneira, há um desafio que era importante lançar a partir daqui, a partir desta intervenção do António, era que, de facto, devíamos banir, pelo menos dentro na área das equipas clínicas de saúde, banir o termo eutanásia deste processo. Pois, a gente não vai conseguir banir, não é? Ele foi posto na lei, está consagrado em Espanha, Desafio, está consagrado. A questão dos termos tem uma atualidade muito grande. A Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, quando este assunto foi trazido à discussão há 3 anos atrás, lançou uma discussão no país inteiro.
e as pessoas tiveram a oportunidade. Eu assisti a 3 desses debates, muito orientados para grupos profissionais ou para grupos sociais. E a oportunidade que tive nessa altura, que me criou a convicção definitiva que é preciso clarificar termos e conceitos, foi a forma como juristas, juízes, professores utilizavam o termo eutanásia e o que significava esta circunstância da morte provocada a pedido próprio, de formas absolutamente alucinadas, incluindo esta noção. Se a nossa lei diz que aquilo de que estamos a falar é morte medicamente assistida, 62% dos portugueses morrem nos hospitais. Por definição, têm morte medicamente assistida. Estes termos equívocos, que não são claros, lançam a confusão. E se eu à noite, quando venho discutir este problema, me vem a história de que o cão que matou o dono é para eutanasiar, a morsa que veio para a praia da Noruega vai ser eutanasiada, eu confundo o termo eutanasiar com abate, que é o que vem na nossa imprensa. É aqui que eu estou a pôr a questão de clarificar o termo. E o termo morte provocada a pedido do próprio, para a generalidade das pessoas, é chocante. Morte provocada. A morte provocada em Portugal está consagrada. Não é a pedido do próprio. Morte provocada a pedido é o abortamento ou a eliminação dos fetos embrionários. Portanto, ela está consagrada, faz parte do ordenamento jurídico português. O que não faz parte do ordenamento jurídico português é pedido do próprio, ciente de si e capaz. Portanto, é esta clarificação que nós precisamos de compreender bem, porque aquilo de que estamos a falar não tem nada a ver, como vem na lei portuguesa, eutanásia dos animais errantes. Ou, se nós formos ao Google, eutanásia veterinária. Vou fazer eutanásia à sua casa. Eu tenho um carro veterinário que vou fazer eutanásia à sua casa. Não tem nada a ver com isto. E é por isso que nós introduzirmos o termo morte provocada a pedido do próprio. Tudo o que não é pedido do próprio não tem nada a ver com isto. E tudo o que não é causa e efeito, morte provocada, não é morte acontecida, é que é provocada a causa e efeito, também não tem nada a ver com isto. É por isso que nós introduzimos este termo, para clarificar. E julgamos que é importante que as coisas fiquem claras e que a gente não se confunda. E a população, né? Porque se a gente, nós somos técnicos, temos tantas dúvidas, é que fará a população... Claro. Isso é muito... Eu fiquei com a certeza que isso era um problema grave quando assisti às várias reuniões para a população, com grupos profissionais, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Porque o que se ouve da parte dos profissionais é tão grave como aquilo que a gente ouve da parte da população. Nós temos uma desinformação muito má. E era por isso que eu introduzi sempre aquele termo, aquela expressão da Susana Magalhães. As palavras têm significado. As palavras são essenciais para a relação. E aquilo que estamos a discutir é a relação clínica. É a relação com as pessoas numa fase vulnerável da sua vida, provavelmente a mais difícil fase, talvez não seja a mais difícil, mas uma das mais difíceis fases da sua vida, que é confrontarem-se com a sua finitude. Não é? Portanto, é esta questão que é importante. Permitam-me então que encerre a sessão com uma coisa, uma citação que fizeste aí que eu acho muito importante. Há palavras que esvaziam a esperança, mas não percam a esperança, porque às 11 horas voltamos para falar entre o sofrimento e a esperança, um roteiro para o profissional de saúde. Até já. Obrigado pela vossa atenção.